Olha a gente aqui de novo para o terceiro vídeo sobre barroco. A gente vai falar agora o seguinte, que o barroco foi um movimento que ele não aconteceu apenas nas artes, a arte da pintura, a arte da escultura e a arte da arquitetura. Ele foi para além dessas artes, das artes visuais, e também aconteceu na literatura e também na música, que é o que nós vamos ver no nosso segundo capítulo aí do nosso livro, nosso primeiro livro, tá? Arte Barroca na Música. Então, o que a gente tem? A gente tem o surgimento da ópera. A ópera é uma história, tá? Contada em áridas, onde você tem uma música, né? Você tem essa música preparada para aquele que vai solar, né? Que vai cantar a ópera, e você tem também a música preparada para as pessoas, os instrumentos, né? Que vão tocar nessa ópera. Então, onde é que a gente vê a dramaticidade na música barroca? A gente vê essa dramaticidade, esse exagero na própria interpretação, porque geralmente são histórias, não é a borboleta azul que passou no jardim em cima da rosa cor-de-rosa, tá? São histórias tensas, histórias trágicas, histórias tristes, cantadas nessas óperas, né? Então você tem essa dramaticidade na própria voz da pessoa que está cantando, no próprio som, né? Na própria melodia dessa ópera. Tem uma pessoa ali atrás de um pano verde fazendo assim, gente, que está tirando concentração, mas tudo bem. Voltando, tá? Você tem esse monte de elementos, cada instrumentos, cada um tocando no seu ritmo, cada um tocando, né? Apesar de todo mundo estar tocando para ter uma harmonia, um conjunto, mas cada um com a sua especificidade, né? Cada um com o seu som. Então, o exagero de elementos, certo? Então aqui eu peguei duas imagens de uma das óperas mais famosas, que no livro de vocês tem algumas imagens, né, da peça Orfeu, e aqui eu trouxe da ópera Orfeu. Então aqui nós temos o solista, solando, óbvio, né? E aqui nós temos o maestro e os seus músicos. Num teatro que, né, do local onde essas peças, onde essas óperas eram apresentadas para as pessoas. Então aqui a gente tem os dois principais músicos, Sebastian Bach e Antônio Vivaldi. Depois eu vou colocar para vocês alguns links, quando eu for passar os trabalhos, para vocês ouvirem um pouco a música dessas duas personalidades e vocês entenderem sonoramente o que foi esse movimento do barroco na música, certo? Aqui no nosso livro, vocês têm uma releitura de um artista chamado Pedro, não me esqueci agora o sobrenome dele, mas ele pega um retábulo, né, uma parte de uma obra da arquitetura, e ele pega aquela forma e acrescenta elementos como a concha, como flores, de uma maneira mais moderna, mais do nosso tempo, né? Acrescentando elementos do nosso tempo a essa estrutura barroca. Então aqui eu trouxe uma imagem de Antônio Corradini, que essa imagem já até rolou no Facebook, Instagram, nos apps, né, desse artista que pega essa essência barroca, essa teatralidade, né, esse sentido, esse sentir, né, essa sofrência, vamos botar aqui entre aspas, essas curvas e contracurvas para poder fazer um barroco moderno, tá? Então vamos analisar aqui. Então nós observamos as curvas e contracurvas aqui. Mais uma vez, essa escultura é feita no mármore, um material muito difícil de se trabalhar, tá? Porque qualquer marchadinha errada, né, qualquer batidinha errada, ele quebra por inteiro, certo? Aqui a gente observa a expressão, né, dela, aquela coisa, né, sentida, né, plácida,
E você tem, ela não está num movimento clássico, reto. Você percebe que tem um movimento nesse rosto. Essa obra também é uma obra moderna para a gente entender que o barroco, como qualquer outro movimento artístico, ele não fica apenas ali no seu tempo histórico e pronto, acabou. Os artistas contemporâneos, eles vão revisitando toda a história da arte e trazendo para o nosso tempo de uma maneira moderna, de uma maneira que tem a ver com a nossa realidade, mas pegando a essência da coisa. Então, esses azulejos aqui que eu estou mostrando para vocês é o azulejo de uma artista contemporânea brasileira chamada Adriana Varejão. Esse azulejo está no maior museu de céu aberto do mundo, que é em Inhotim, que fica em Belo Horizonte. Se um dia alguém tiver a oportunidade, estiver passando por Belo Horizonte, vá em Inhotim, que é maravilhoso. É um museu muito, muito bacana. E essa obra aqui, nesse azulejo, a Adriana Varejão, ela pega elementos do barroco, como a concha, as curvas e contracurvas, esse tipo de espiral que a gente vê muito na arquitetura das igrejas, principalmente as igrejas aqui do centro da cidade do Rio de Janeiro, as igrejas das cidades históricas de Minas Gerais, né, onde o nosso barroco aconteceu de uma maneira mais forte, né? A gente tem grandes mestres do barroco brasileiro, como o Aleijadinho, como o pintor Manuel da Costa Taide, como o mestre Valentim. Então, a Adriana Varejão traz para esses azulejos esses elementos do barroco. E aí nós temos uma proliferação, né, bastante informações, é o exagero do barroco. Então aqui você tem flores, você tem folhagens, você tem conchas, você tem curvas, você tem contracurvas, você tem espirais, certo? E essa técnica, ela usa o azul, né, a cor azul, e as variações desse azul. O que você olha dá a sensação de que tem muita informação de cor, mas na verdade você tem uma única cor e as várias tonalidades dessa única cor. E aqui, para fechar o nosso slide, nós temos a maior ópera barroca atual, que é o nosso carnaval. Então, por que o nosso carnaval é considerada uma ópera barroca? Primeiro, pela teatralidade que é, você está contando uma história, você tem ali um enredo, você tem uma história dividida e contada pelas alas, cada ala com uma fantasia diferente, contando essa história de uma maneira própria. Você tem a questão do dourado, da riqueza, da imponência, daquela coisa assim, sabe? Eu sou importante, né? Eu sou majestoso, como é o nosso carnaval. Só nessa imagem aqui a gente vê essa imponência e toda essa majestade, né? Toda essa importância, toda essa riqueza pelas cores, pelas fantasias, pelos elementos e plumas e paetês e dourados e tal. E o excesso de elementos, não só nesse carro alegórico que está aqui em primeiro plano, mas do todo, né? Vocês já pararam para pensar quantas fantasias tem numa ala, quantos acessórios? Então, isso tudo faz do nosso carnaval ser considerado um grande exemplo do barroco moderno. E fechamos o assunto barroco. Tá? No próximo vídeo a gente vai falar de um outro assunto do nosso livro, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus.